Oswaldo, boa noite, tá bom? É bom que eu vou Boa conhecer, noite. né? Aos pouquinhos vai Vamos conhecendo lá, os então. alunos. Aula remota é complicado, né? Que a gente, às vezes, tá dando aula, mas não consegue ver todo mundo. É verdade. Bom, agora acho que já pode ir. Pablo, tô só mais um tempinho. Então, pessoal, nós vamos retornar aqui a questão agora, melhoria dos processos, né? Nós falamos da variabilidade, da variância, dos processos que são inerentes, né, ao processo produtivo, as variâncias, desculpa, que são inerentes ao processo produtivo e as variações que são especiais, né? Que são elas que são a nossa grande dor de cabeça. Porque a variabilidade inerente ao processo produtivo, ela é esperada e já faz parte. As variabilidades especiais é que nos causam o problema, que causa produtos de qualidade, de baixa qualidade, né? E é essa questão que nós temos que atacar, né? Para evitar que a gente não trabalhe com qualidade. Então, agora nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar sobre melhorando processos e tomando decisões acertadas. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, atualmente a gestão da qualidade ela é voltada com a visão de processo, tá? A organização é vista como um grande processo que recebe insumo, informações e recursos do ambiente. Isso é bom porque você despersonaliza, né? Quando surge um problema, se você não joga a culpa numa pessoa, entendeu? E sim no processo. A culpa não é de uma pessoa, a culpa está no processo. Então, isso ajuda muito. E quando você tem uma visão também de processo, você consegue visualizar a empresa como um todo. Porque no passado as empresas ela pareciam ilhas isoladas de departamentos, né? Desde aquela estrutura que foi desenhada lá por Henry Fayol, né? Que era daquela época lá do Fayol, Taylor, tal, ele criou aquela estrutura departamental. E isso, na época, foi bom, lógico, foi uma ideia que modernizou a administração, mas que hoje veio prejudicar, porque é muito comum você, ainda existe, né? Nós sabemos que existe, é muito comum você estar numa empresa, as pessoas defendem o departamento dela, entendeu? Fica aquele chefe do departamento pessoal defendendo o lado dele, fica o diretor de produção defendendo o lado dele, como se a empresa fosse, né, ilhas. E não é assim, é todo um processo. Todo mundo, o RH é um apoio da produção, né? A finança é uma consequência de gestão de recursos que tem que estar relacionada à produção, porque se o engenheiro de produção também não tiver essa noção, tanto que vocês estudam custo, né? Se você também não tiver noção de otimização de recursos, de fabricar os produtos, né, a um preço competitivo, então vocês têm que ter noção, tem que ter um relacionamento. Então as empresas ela têm que ter uma visão de um processo como um todo, tendo por objetivo fabricar o melhor produto a um preço mais em conta, com o menor uso de recursos possível. Esse é o objetivo. E o resto é apoio, né? Então, a gestão moderna hoje, ela vê muito no enfoque do processo. Qualidade no processo, vamos lá. Bom, gente, se ocorrem falhas nos processos, este problema tem que ser identificado, tá? Imediatamente, não pode deixar para amanhã. Houve problema, né? Aí é normal você ter um diário de bordo. O que é diário de bordo? Pô, a turma da noite trabalhou, deu um problema. Deixa anotado o que aconteceu para de manhã, né? Porque às vezes vocês trabalham de manhã e tem empresa que funciona em turno ininterrupto. Então é normal você ter falhas, então é necessário, entendeu? Porque e todo mundo trabalhando com essa visão de processo. Por quê? Se houver uma falha aqui, ele vai ter consequência no processo seguinte, entendeu?
Então, todo mundo tem que ter essa visão, que é o que os japoneses, sabiamente, né? Eles identificaram isso, ele criou o conceito do cliente interno. O que é o cliente interno? Se o meu próximo processo é o Oswaldo, então o Oswaldo é meu cliente, eu tenho que atender. A gente não atende bem os clientes externos, aqueles que compram o nosso produto. Então, os japoneses, inteligentemente, eles também criaram o conceito de cliente interno. Cliente interno é o seguinte: o Oswaldo é meu cliente, então eu vou atender bem o Oswaldo. Ou seja, quando eu passar o processo para ele, eu vou passar um processo com qualidade. O Oswaldo, por sua vez, vai passar, por exemplo, para o Pedro Rodrigues, que também vai atender bem o Pedro Rodrigues. Pô, o Pedro Rodrigues é um cliente, então vamos atender bem. Então, se esse conceito espalhar por toda uma empresa, obviamente todo mundo vai trabalhar com qualidade, todo mundo vai querer atender bem o seu cliente, entendeu? Então, esse é o que é o chamado cliente interno. Então, se ocorrem falhas nos processos, esse problema tem que ser identificado. Em qual processo que ele ocorreu, entendeu? E, de preferência, antes de ele passar para o processo seguinte. Porque, de repente, você só vai ver o erro quando chegar o produto pronto. E aí vai ter que ter retrabalho e vai ter perdas, né? Então, assim, é o tal da prevenção. Gente, o problema é uma não conformidade, é um desperdício, é um erro, tá? Esse é o conceito de problema de uma forma mais resumida do que o professor falou na aula passada, né? Aquele conceito todo que o professor falou. Então, o problema é uma não conformidade, é o que está fora da especificação, né? Vocês adoram essa palavra, né? Especificação é coisa de engenheiro, né? Qualidade no processo. Quando os problemas são identificados, eles mostram a relação de causa e efeito com aqueles métodos que nós aprendemos, né? Com os problemas aqui estão relacionados. Tipo, problemas pode ser na máquinas, pode ser no métodos, pode ser nas pessoas, pode ser no material, né? Então, você tem que fazer a causa e efeito. Bom, identificada a causa do problema, é preciso implementar a solução transformada em ações. Bom, se você identificou, o que não é tão simples assim, né? Alguns são, outros não. Mas uma vez que você identificou, você tem que implementar uma solução transformadora, né, em ações. Bom, eu vi o erro, vou agora praticar ações corretivas para que isso não aconteça novamente. E aí você depois tem que padronizar, entendeu? Uma vez que você diagnosticou o problema, consertou, e aí, e sempre criando mecanismos, gente, para que o problema não venha acontecer novamente, né? O que for possível, óbvio, né? Você não tem como prever uma quebra de máquina repentina, mas é possível prever através de quê? Manutenções preventivas, às vezes faltou, entendeu? Às vezes acontece muito, você vê lá um fio meio que desencapado, mas não deu problema, tá lá, você vai deixando, entendeu? Aí depois aquilo dá um curto, né? Então, assim, nós temos que ser chato nisso aí. Mandar arrumar, olhou, manda arrumar, né? E esse conceito tem que espalhar na empresa toda. Se o ar-condicionado não está funcionando, manda arrumar. Se o telefone não está funcionando, manda arrumar. Não deixa. Se deu um barulho, para. Né? Esse é o conceito da qualidade. Deu um barulhinho, porque às vezes a gente deixa, deu um barulhinho aqui na máquina. Mas está funcionando, entendeu? Aí depois aquilo é um problema, pode se transformar num problema pior, né? Ou maior, né, no caso, ou que vai causar um prejuízo maior, entendeu? Então, nós temos que trabalhar sempre atento a qualquer problema que surge, né? E através de indicadores, né? E os indicadores nem sempre vão ser estatísticos, não. Indicadores de audição mesmo, visual, tá certo? Muitas vezes é isso, né? Você tá vendo que o motor da máquina está trepidando, está dando uma vibração diferente, entendeu? Então, vamos diagnosticar, não vamos deixar o processo, porque depois ele, né, pode te dar um prejuízo maior. Bom, colocadas em prática pela engenharia, ela cumprirá o seu papel de eliminar o problema. Tá vendo? De eliminar o problema. Gente, assim como toda ação gera uma reação, né? Toda ação também vai gerar resultados. Então, se você agiu,
você pode saber que você vai colher algum resultado. Isso é normal em gestão. Pode ser resultados positivos ou resultados negativos. De repente, você agiu para melhorar o problema, mas ainda não era aquela solução. Ainda continuou acontecendo. Então, temos que rever, né, todo o processo para gerar resultados positivos. A empresa deve acompanhar adequadamente as ações em execução para que assim possa se assegurar de que os resultados esperados foram mesmo alcançados. Então, uma vez que você implementa uma ação, você tem que acompanhar, tá? E o mais importante, gente, eu não falei ainda, mas está na apostila de vocês, e depois também a gente vai ter uma aula disso. O mais importante é acompanhar, conforme eu falei, visualmente, pelo ouvido, mas também por indicadores de qualidade, indicadores, metas, né? Indicadores estatísticos. Então, é importante você ter número, quanto que eu produzi, porque, né? Porque a variabilidade não é só também problemas de barulho de máquina, não. São indicadores assim, de baixa qualidade, de baixa produtividade, ou de índices de retrabalho, né? De defeito. Por que está acontecendo isso? Entendeu? Às vezes a máquina funcionou perfeito, os processos funcionaram perfeito dentro do fluxograma, mas está acontecendo muito problema, está tendo um percentual muito grande de produtos defeituosos. E aí você tem que diagnosticar, mas por quê? Se os métodos estão sendo seguidos, os procedimentos estão sendo seguidos, as máquinas não tiveram problema, a matéria-prima é de boa qualidade, aí você tem que diagnosticar, né? Os funcionários, teoricamente, são qualificados. Por que, então, nós estamos tendo um problema de um índice muito grande de peças defeituosas? Tá certo? Bom, agora vamos ver aqui. Cuidado para não cair em armadilhas na hora de identificar e solucionar problemas. Você quer ver quais são essas armadilhas? Coisas simples do dia a dia. Bom, a análise e melhoria de processo é um caminho gradativo para identificar e solucionar problemas, evitando armadilhas comuns nas decisões. E vocês vão sofrer isso. Eu não sei como que vocês vão trabalhar isso, tá? Aí é quando vocês estiverem aí no mundo real, eu vou explicar agora. Quer ver as armadilhas comuns? Normalmente a gente conclui por intuição. Isso é muito comum, quanto mais experiente é o engenheiro de produção, mais ele faz isso. Porque, já aconteceu tantas vezes, o cara já está tarimbado, 30 anos, e é o pior. Quanto mais experiente, mais possibilidade da gente cometer erro, sabia? É incrível isso, mas é verdade. Porque quando a gente tem uma certa insegurança, a insegurança nos protege. Então, por exemplo, você é novato, recém-formado, aí a Vandérica vai trabalhar, recém-formada, ela vai ser mais cuidadosa, com certeza. Até pela insegurança natural de quando a gente é recém-formado, entendeu? Tá novo, a gente ainda está querendo mostrar o nosso desempenho. Por que eu estou falando isso? Você pega aí o índice de acidente de automóvel no trânsito. Dificilmente, se você pegar, é sério, isso aí é comprovado, você pode pegar percentual. Dificilmente você vai ver índice de acidente com pessoas que tiraram carteira recentemente. Pode ver, normalmente é com motorista experiente. Pode pegar índice de acidente, porque o cara quando tira a carteira, ele dirige com medo ainda, né? Ele tem mais atenção, ele faz tudo que é aprendido na autoescola. Ele olha, ele faz tudo direitinho. Por quê? A insegurança. Depois que a gente aprende, a possibilidade de acontecer acidente é maior, porque você fica displicente. Você, agora eu sei dirigir e tal. E a mesma coisa. Então, essa questão de concluir por intuição, tome cuidado, porque o experiente acha que às vezes ele está indo no problema raiz e ele está indo nos sintomas, ele não está indo nas causas. E aí ele conclui por intuição, porque ele já é experiente, já há 30 anos, mas esquece que máquinas novas surgem, tecnologias novas surgem, ele não se atualizou, tá? Porque é normal, a gente tem que estar sempre estudando, né? Inclusive porque também surgem novas tecnologias. Então a pessoa, essa questão de intuição é muito perigoso. Chega a ser uma certa vaidade. Agora, porque eu falei como é que vocês vão lidar com isso, foi nisso aqui, ó. Decidir pelo mais fácil. Por quê? A pressão do tempo. Entendeu? Isso é um problema sério.
A área de produção é a área mais estressante da empresa. Vocês trabalham como piloto de Fórmula 1, entendeu? Vocês são aquelas pessoas que trabalham como se fosse aquele cara que troca pneu da Fórmula 1, né? Que eu até passei aquele dia um exercício. Então, as suas decisões muitas vezes têm que ser rápidas, entendeu? Você é pressionado naturalmente e você sente essa pressão. E aí você decide de uma forma mais fácil, porque, então vamos fazer assim, entendeu? É o famoso assim, vamos fazer assim, então, alguém te dá uma ideia? Não, por que não faz isso? Então vamos fazer. E esse é perigoso, porque às vezes você está decidido pelo mais fácil por causa da pressão do tempo, mas aquilo ali não vai talvez resolver o problema, tá? Uma outra situação também está relacionada à pressão do tempo. Você dimensiona mal o problema, entendeu? Às vezes você fala assim, não, vamos fazer assim, tal, tal, e as consequências, gente, vêm depois. Eu vou fazer uma comparação aqui, e eu sei que não tem nada a ver com a nossa área, mas aqueles acidentes ambientais da Vale é um exemplo para a gente, entendeu? É um problema que estava, pelo menos eu escutei falar, não sei, porque eu não, né, a gente vê pela televisão, então a gente não participa do processo, dos relatórios, mas provavelmente teve diagnóstico daquilo ali, mas é aquela coisa que você acha que não vai acontecer, entendeu? E aí você vê depois o absurdo que foi e vários profissionais comprometidos com a situação, entendeu? Então, eu sugiro para vocês, se vocês têm essa pressão do tempo, então qual a sugestão que eu dou? Documente. Pelo menos você vai estar documentado através de quê? E-mails, entendeu? Se você está vendo um problema que pode, olha, gente, se a gente não arrumar isso aqui, isso pode dar uma explosão aqui, entendeu? Esse maquinário aí precisa de ter um tratamento, sei o quê. Cara, faz o documento, manda um e-mail, pelo menos você fez a sua parte, né? Colocou lá e depois se acontecer alguma coisa, eu avisei, tá aqui, tá documentado, mas por escrito, tá? Não adianta só falar, não. Então, assim, é um trabalho burocrático e tal, então essa questão de dimensionar mal o problema acontece muito. É uma pena, porque você às vezes não sabe qual é a consequência daquilo, como aqueles caras lá da Samarco lá, talvez não imaginava que poderia dar um problema, mas talvez não dimensionou que o problema seria tanto daquele jeito. Pode ter acontecido, não sei, tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo porque é o que veio na minha cabeça. A gente não estava lá, a gente não viu se houve alguém que diagnosticou o problema, se houve alguém que negligenciou. A gente não sabe, a gente só escuta na televisão. Um outro problema que acontece, a gente contenta-se com uma solução. Quando eu estou com um problema, aí o Pedro Rodrigues fala, Alexandre, assim, assim, assado, beleza. Aí, ou seja, você não abre o diálogo para ouvir outras soluções, entendeu? Como o japonês faz, que ele faz círculo da qualidade, de você ouvir várias pessoas dando alternativas, né? Te dá alternativas, porque quanto mais alternativas, melhor, mais possibilidade de você acertar, entendeu? Então, às vezes, e mais uma vez, relacionada à pressão do tempo, contentar-se com uma única solução. Uma outra situação também que pode acontecer, você está com um problema, você não troca ideia, você se isola com o problema e tenta resolver sozinho, né? Isso é muito comum em pessoas que às vezes que têm uma certa dificuldade de lidar com outras pessoas, ou tem ansiedade para resolver o problema, entendeu? Quer soluções rápidas, volto a falar, muito em virtude da pressão do tempo e da ansiedade em ter que entregar a produção, ter que entregar o produto. Eu entendo isso, tá? Eu entendo que o engenheiro de produção vive nesse dilema aí. E aqui eles falam, né, que o demônio fica nos detalhes, né? Às vezes aquele detalhe você despreza e é aquilo ali que pode gerar um grande problema, entendeu? Então também temos que estar atento
aos detalhes. Bom, agora quais são os erros que é mais comuns de se ver em processo? Imprecisão dos procedimentos estabelecidos, ou seja, tem um procedimento todo já estabelecido, tem o fluxograma, mas a pessoa insiste em fazer, não é que ela insiste, às vezes aliás, desculpa, isso vai estar em outro tópico. Essa imprecisão é a seguinte, está dentro do procedimento, mas não é um procedimento muito preciso, entendeu? Não está muito de acordo com o que vai fazer com que o produto seja transformado com qualidade, entendeu? A pessoa lê aqueles procedimentos, mas não consegue entender porque eles têm uma imprecisão. Outro erro comum, esse aqui é engraçado. O próprio funcionário descobre um jeito melhor de fazer as coisas, mas um jeito dele, que é melhor para ele, entendeu? Isso acontece demais, pessoal. Isso acontece demais. Ele faz por conta dele, na hora que vê, ele mudou o procedimento, entendeu? Porque ele achou aquele jeito mais fácil, né? E só que às vezes de fato é mais fácil, mas só que é preciso fazer de outro método, entendeu? Porque às vezes o próprio operário ele não tem uma visão global, entendeu? Então, às vezes foi fácil para ele. Isso aqui é um certo comodismo, é uma certa maneira da pessoa querer fazer certo, mas que ela está prejudicando, né? A empresa como um todo, né? Às vezes nem faz por maldade, mas ele muda o procedimento por conta dele, entendeu? E aí acontece erros no processo. Um outro problema gravíssimo, esse aqui eu vou falar que 70% dos problemas da empresa, nós temos muita dificuldade de comunicar. A gente fala muito, mas comunica pouco, entendeu? Então, a gente ter uma comunicação assertiva é importantíssimo. O que é uma comunicação assertiva? Objetiva, entendeu? É falar o que é necessário falar, tá? Então, é muito comum, dando exemplo, o Oswaldo chega, dá uma orientação para o funcionário, uma orientação meio mal dada, rápida, aí ele também fica sem jeito, porque tem gente que é assim, parece que tem uma certa preguiça de falar, ou porque é pressão do tempo também, aí a comunicação ela é truncada, entendeu? Ela é truncada e a pessoa faz errado, né? Vai proceder errado porque você não deu uma comunicação. Então, hoje em dia, pessoal, a gente tem que parar. Eu acredito que vocês já não são assim mais, a geração de vocês é outra. Aquela vaidade de reter informação da empresa, entendeu? Para você se sentir poderoso, você saber. Cara, o legal é disseminar a informação, é chegar para o seu funcionário, para o seu operário e falar: olha, nós precisamos hoje de fazer uma entrega aí, porque é um cliente importante nosso, então nós vamos precisar de um empenho seu aí. Aposto que ele vai trabalhar com mais boa vontade, entendeu? Porque ele vai estar fazendo parte. Esse cliente aqui, cara, é o que mais compra da gente. A gente precisa de dar uma atenção aí, tá? Uma atenção especial nisso aí. Porque esse cara compra muito, ele é um cliente chato, mas em compensação compra muito. Então é importante você ter essa disseminação e tratar todo mundo como um profissional, entendeu? Todo mundo é profissional, cada um na sua, né? Ele é um profissional, talvez, com um trabalho um pouco mais simples do que o seu, porque o seu é mais mental, né? É mais responsabilidade, mas é um profissional, você tem que ouvi-lo, né? É igual o médico tem que ouvir o enfermeiro para saber, pô, o cara chega lá de manhã lá no hospital, o que aconteceu com o paciente? Ah, porque à noite ele passou isso. Até para você, para o médico ter o diagnóstico, né? Ah, ele passou mal, ele teve febre. Aí o médico até pergunta, né? Ele teve febre? Teve. A pressão dele subiu? Subiu ou não subiu? Entendeu? Ele já foi ao banheiro, já, né, fez as necessidades dele, para o médico começar a entender como que o organismo dele está funcionando, né? Se os remédios estão gerando os efeitos desejados. Mesma coisa você. Você tem que ouvir o seu funcionário. Poxa, o que aconteceu? A máquina quebrou? Entendeu? Então, é importante ter essa comunicação, é importante ter essa comunicação assertiva e é importante trazer esse pessoal para o seu lado, para o lado da gestão, entendeu? Disseminar essas informações. Um outro erro comum nos processos de produção aí, de processo, são os métodos difíceis, às vezes, de seguir, né? Às vezes a empresa tem uns procedimentos tão complexos
que aí às vezes podem ser simplificados, sim, pode ser estudado, pode ser trocado ideia, pode fazer reuniões, pode fazer círculo da qualidade e ver se os métodos estão sendo muito difíceis de seguir, entendeu? Às vezes criou-se no passado uma metodologia, um fluxograma mais complexo, porque as máquinas do passado não eram mais complexas, mas houve uma renovação, a tecnologia, houve redução de quadros, e aí às vezes o método pode ser mais simplificado. E aí refaça um fluxograma, vê se tem processos que podem ser abandonados, vê se pode criar, né, um novo procedimento na empresa. Então, isso também é muito comum. Outro erro no processo, falta de um treinamento adequado, né? Ou pior, que eu venho em seguida, falta de treinamento, né? Ainda pelo menos tem treinamento, não é um treinamento adequado. Às vezes você tá querendo treinar o funcionário para uma coisa, mas está dando treinamento de outro. Às vezes você está chamando um profissional para dar treinamento que não é um profissional indicado para aquele procedimento, para aquele processo, entendeu? Então, você deu treinamento, mas não foi o treinamento. É pior, porque você está tendo gastos, mas não está dando treinamento adequado ao seu funcionário, entendeu? E o pior de tudo é ainda quando falta treinamento, ou seja, você coloca um funcionário lá e deixa ele trabalhar, aprender na prática, né? Eu tive um amigo que ele passou na prova da Petrobras e ele fica, você vê, a Petrobras é uma grande empresa. Ele ficou 6 meses antes de começar a trabalhar só no treinamento, entendeu? Então, a empresa tem totalmente o trabalho de... sabe aquele pessoal que fica em alto mar, né? Então, assim, tem um grau de parentesco comigo. Ele comentou comigo que ele ficou, antes de ir, 6 meses treinando mesmo, fazendo simulações. Então, por isso, assim, não deixa de ser uma grande empresa, não é à toa, né? Então, é necessário treinamento, tá? Por mais que a pessoa tenha uma certa experiência, mas ele tem experiência, às vezes, em outra empresa, chega na sua, e, infelizmente, a maioria das nossas empresas, né, tirando uma Petrobras da vida, a maioria das nossas empresas não dá treinamento prático, ou seja, no dia a dia. Isso é complicado, muito complicado. Aí vai envolver recursos, né? Eu não sei em qual empresa que você vai trabalhar. Eu sei que muitos de vocês vão formar, vão sair com isso tudo, né? Bombando, cheio de energia, cheio de vontade, cheio de disposição. Mas aí cada um vai cair numa realidade, né? Muitas vezes uma empresa que não tem recurso para treinar, aí isso é uma pena, né? Porque o ideal seria isso, né? Ainda continuando, tá, gente? É porque para não ficar pequeno no. Às vezes falta ferramentas, por incrível que pareça, falta tecnologia. Então, é muito comum você faltar as coisas. Às vezes, o que te impede de fazer um trabalho de qualidade é isso. Muitas vezes é isso, falta uma ferramenta adequada. Cara, a empresa não investiu, precisava de uma tecnologia aqui para melhorar e nós não temos. Porque faltou isso. Ou acontece em hospital, né? Falta, igual a gente escuta ver no jornal aí, faltou equipamento, faltou máscara, faltou respirador, né? Então falta, às vezes é um problema. E esse é o pior de todos, que é o que mais vai acontecer. Falta de tempo. Infelizmente, falta de tempo é o nosso maior problema, né? Principalmente na linha de produção, porque nós vivemos pressionados em relação ao tempo. Então, esse problema aí, vocês vão sofrer na pele. Ah, esse excesso de chefia, como é que seria isso? São as contras-ordens. Vamos imaginar que a Vandérica, o Pablo e o Oswaldo trabalham na mesma empresa, engenheiro de produção lá, tá trabalhando, e eu sou funcionário. O Oswaldo faz assim, assim, assado, tá beleza. Aí chega o Pablo, por que você está fazendo isso? Não, não, não. Se eu preciso você aqui, não sei o quê, entendeu? Ah, não, porque o Oswaldo pediu, não, não, larga isso aí, sei o quê. Aí vai eu lá para atender o Pablo. Aí depois vem a Vandérica, o que você está fazendo aí? Não, não, larga isso aí. Porque... Não, às vezes tem empresa que tem mais cacique do que índio. Isso é um problema. Excesso de chefia é um problema também. Entendeu? Eu não falo nem a questão de excesso de chefia. Lógico que eu dei uns exemplos meio maluco aqui. Mas acontece de ter contra as ordens. Né? Muitas vezes acontece. Quando tem. Quando uma coisa está ligada à outra, tá? Quando falta comunicação. Né? Às vezes eu sei que o meu chefe direto é o Oswaldo, mas o Oswaldo tem um chefe acima dele que é o Pablo. Às vezes o Pablo, por não ter
conhecimento, tá, Pablo? Só como exemplo, tá? O Pablo, por não ter conhecimento de linhas hierárquicas, ele passa pelo Oswaldo e vai lá em mim. E eu sei que o Pablo tem um cargo superior ao Oswaldo, eu vou atender o Pablo, entendeu? Então, acaba tendo problema. É muito interessante, quando a gente estuda estrutura organizacional, não é à toa, não. Tá, gente? Quando vocês estudam estrutura organizacional, a gente tem que saber. Por exemplo, o Pablo nunca deveria se dirigir a mim. Ele tem que atender, ele tem que ir no Oswaldo, entendeu? Se eu der problema, o problema não é eu, não. O problema é para o Pablo, o problema não sou eu, não. O problema é o Oswaldo. Entenderam? Não sei se vocês entenderam. Olha, meu chefe direto é o Oswaldo. O Pablo é chefe do Oswaldo. Entendeu? Se eu cometo um erro, na visão do Pablo, o erro foi o Oswaldo que errou, não é o Alexandre. Ele vai chegar no Oswaldo. E o Oswaldo é que vai chegar em mim. Entendeu? Então, é importante ter essa linha hierárquica, entendeu? E obedecer. E eu falo isso, gente, porque eu trabalho, né? E é um grande erro dessa geração nova de vocês, pela informalidade, que faz parte da característica da personalidade de vocês. Mas tomem cuidado com isso, porque eu lido com pessoas jovens e eu vejo que existe essa informalidade e esse medo de ser burocrata. Só que isso tudo, às vezes, tem atrapalhado nas gestões das empresas, sem perceber. A pessoa não entende o papel dela, não entende a responsabilidade dela, né, pela informalidade, né, ou pela pressão do tempo. Aí o Oswaldo precisa resolver uma coisa lá, tal, ou melhor, o Pablo, ele vai direto em mim, porque, por que eu tenho que ser burocrata? Não, vou direto no Alexandre, já resolvo. Só que é errado, entendeu? É errado, porque às vezes o Oswaldo me deu uma outra ordem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, a linha hierárquica, saber obedecer e seguir a linha hierárquica, que é importante. Não é ser burocrata, não. É saber a sua responsabilidade e isso é importante. Por que, por exemplo, as organizações que são mais duradouras no mundo, elas levam isso muito a sério, que é o Exército e a Igreja Católica. Entendeu? Lá a linha hierárquica é seguida. Aí tem gente que fala assim, não, mas mudou o mundo. Gente, não mudou nesse sentido. As linhas hierárquicas, você obedecer, ainda é importante. Entendeu? A qualificação adequada, né? Erro comum quando não tem qualificação adequada. Você contratou mal, você foi lá, o RH contratou mal. Entendeu? Então também é um erro comum que acontece no processo. Bom, gente, agora nós vamos estudar. Passou demais aqui, ó. Tá lento, cara. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estou sentindo aqui que tá lento. Alguma coisa está acontecendo nesse computador aqui ou na internet. Deixa eu ir lá. Agora que deu. Nós vamos estudar, então, os métodos de análise e solução de melhoria. Processo. Eu nem sei se vai dar tempo, porque já faltam só 5 minutos e eu ainda estou na metade dessa aula aqui, que eu falei muito agora, na segunda parte da aula. A internet está com algum problema aí, né? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Alexandre, eu acho que a animação que você usou no slide não. Será que é isso? Não, mas sempre passou rápido. Eu não sei, mas a animação sempre trava, assim, a apresentação. É bom saber. Obrigado, então. Eu não sabia. Então, eu vou passar para o segundo slide aqui. Por isso que não dá para passar filme, né? Eu queria passar filme, mas não consigo. Método para análise... Oi? Filme dá, tranquilo. Tem certeza? Dá, se a internet estiver boa, dá. A minha internet, tiver baixado no computador, internet é boa. Dá tranquilo passar. Você acha que o filme baixado é melhor? Ou se eu pego da internet? Tanto faz. Então tá, é bom saber. Eu vou testar aqui, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai testar. Método para análise e melhoria de processo. Bom, primeiro, como é que é o método para primeiro? Conhecer o processo. Como que eu conheço o processo? Através de fluxograma, né? O engenheiro deve saber a situação atual e a situação desejada. Isso aí é o básico da profissão de vocês. Depois, selecionar os problemas.
O engenheiro deve saber priorizar. Porque vai aparecer vários problemas às vezes. Estou dando uma corridinha aqui e buscar as causas. O engenheiro deve identificar as causas que mais contribuem para não atingir a situação desejada, né? Gerar alternativas. O engenheiro deve incentivar o grupo a gerar alternativas. Por isso que eu falei, deve ouvir, deve ter humildade para ouvir. Vai ter gente ali experiente que vai te ajudar. E aí avaliar as alternativas. Deve analisar tempo de implementação, né? Qual que vai ser o melhor? O que tiver menos tempo de implementação, custo menor, que não vai precisar de comprar tecnologia nova, não vai envolver muito recurso, sempre nessa linha. Então, você vai avaliar as alternativas. E depois planejar as ações, aí vai prever datas, recursos, quem será o responsável, vocês já estudaram, provavelmente já estudaram, aquele 3, não sei o quê, que você fala quem, quando, como, né? E tem uma planilha, já estudaram isso? Se não estudaram, eu vou mandar para vocês. Tem uma planilha hoje no Excel que você faz. Todo projeto vocês fazem isso. Quem, quando, isso dá para vocês aplicar na vida pessoal, tá? Aí vocês implementam e avaliam. Depois de implementar a solução, é necessário avaliar, né? Se o problema foi eliminado ou reduzido satisfatoriamente. E aí, se está funcionando como previsto. Sabe o que? Caso o problema persista ou tenha surgido outro, todo o processo de análise tem que ser revisto. Deve recomeçar. Bom, gente, se ocorrem falhas nos processos, esse problema deverá ser identificado. O problema é uma não conformidade, é um desperdício, é um erro. Quando os problemas são identificados, eles mostram a relação de causa e efeito com os problemas que estão relacionados. Bom, identificada a causa do problema, é preciso implementar a solução transformada em ações, colocadas em prática pela engenharia, para cumprir o papel de eliminar o problema. Toda ação gera resultados, parece que eu já falei disso. E já, eu estou voltando lá no início. Nossa senhora, gente. Eu querendo... Vou falar pressa. Tudo isso que eu falei é isso aqui, ó, que eu queria falar. Tudo isso que eu estava falando, que você já deve ter escutado falar, é o tal do PDCA. Quer dizer, você gerencia para atingir metas, né? Você planeja, você define como chegar lá, você treina as pessoas, você executa tudo que foi planejado. Gente, todos nós fazemos PDCA na nossa vida, vocês fazem mentalmente. Depois eu vou explicar. Você executa, você verifica o resultado, você padroniza e depois você age. E aí você roda o PDCA. Agiu, deu problema? Volta a fazer o PDCA. O PDCA que eu estava falando com você, a gente até na hora que a gente vai sair, né? Quando você vai sair, você planeja qual roupa que você vai, você avalia, você verifica, e depois você vai para a rua. Se você fez sucesso, opa, próxima vez eu vou com aquela roupa de novo. O PDCA é isso, entendeu? Então nós estamos fazendo isso sempre. Só que sabe o que acontece? É porque a gente faz isso mentalmente. Ô, gente, a aula vai acabar. Hoje eu vou ter que voltar nesse assunto de novo, porque eu tive que correr e não ficou legal. Aí eu volto na próxima aula, tá bom? Eu tive que acelerar porque eu fui ver o tempo ali, eu pensei que eu ia conseguir hoje chegar numa ferramenta chamada gravidade, urgência e tendência. E não deu para a gente fazer, que a gente teria uma aula prática. Mas eu vou ter que voltar, mas quarta-feira a gente retorna nessa parte aqui. Foi a hora que começou a travar o computador. Eu vou voltar naquela hora do método de análise e solução de problemas. Tá bom? Agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus. Boa aula depois.